Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor sempre engrandecido em nossas vidas e que a sua bondade seja constante sobre o seu povo. Quero agradecer a atenção dos irmãos e convidá-los ao estudo da preciosa, maravilhosa, da bendita Palavra de Deus. O tema da nossa reflexão hoje é Abacuque, da crise à fé. O tema é este, Abacuque, da crise à fé. Abacuque ele está entre aqueles que são chamados de profetas menores. Mas quando fala profetas menores, não é menor pela sua importância, é menor pelo conteúdo de escrito que ele teve. Então, enquanto que Abacuque tem 3 capítulos, o livro de Ezequiel tem mais de 40. Perceberam por que Ezequiel é colocado como profeta e Abacuque como profeta menor? Não por menos importância, e sim porque o seu escrito foi menor do que o de outro. Abacuque, ele escreve para Judá. Ele escreve no período pré-exílico e então ele passa pelo exílio. Qual é o contexto? Judá estava vivendo de forma ímpia. Judá estava vivendo de forma terrível. E aí Abacuque vai clamar a Deus para que Deus trate o pecado de Judá. Deus, então, vai entrar com a providência dele. E Abacuque fica questionando qual foi a providência de Deus. Fica questionando, Deus, é por aí mesmo? É assim que o Senhor vai fazer? Aí, então, Abacuque se coloca numa posição esperando a resposta de Deus. Quando Deus lhe traz a resposta, Abacuque sai da sua crise e adentra ao campo da fé. Meus irmãos, todos nós, em algum momento, vivemos a situação de Abacuque. Todos nós, em algum momento, podemos passar pelas nossas crises, pelos nossos questionamentos. A gente não entende por que Deus não faz, ou a gente não entende por que Deus está fazendo de determinada forma. E esperamos que nós, com os questionamentos que Abacuque teve, não fiquemos apenas no campo da crise, que nós possamos adentrar ao campo da fé. Vamos então entender esse livro. Observe, por favor, o capítulo 1, versículo 2, a partir do verso 1, diz assim: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e litígio. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Meus irmãos, Abacuque está se colocando diante de Deus, dizendo, Senhor, até quando que a gente vai ver o teu povo vivendo de forma iníqua, de forma pervertida? Até quando que teu povo vai ficar falando do teu nome, mas não vivendo a tua palavra? Ele chega a dizer que porque Deus não está fazendo nada, a lei acaba se afrouxando. Porque o povo peca e não vem punição, o povo então continua no seu pecado e vai além no comportamento pecaminoso. Este é o primeiro momento de Abacuque. Essa é a sua primeira crise. Concordemos. Acontece conosco. Às vezes, eu fico olhando para o mundo ímpio, indo de mal a pior, enganando e sendo enganado. Eu fico olhando para as pessoas. Às vezes, elas, no seu pecado, parecem viver melhor do que aqueles que estão fugindo do pecado. Às vezes, nós temos essas crises. Às vezes, nós temos esses questionamentos. É o que Abacuque está dizendo. Senhor, olha como é que está acontecendo. O Senhor não vai fazer nada. O Senhor vai ficar quieto. Diante do seu silêncio, as coisas estão piorando. Diante do seu silêncio, a lei está se afrouxando. Esse é o questionamento. Deus vai trazer uma resposta. Observe a resposta de Deus. Versículo 5. Vede entre as nações e olhai. Maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra
para se apoderar das moradas alheias. Ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Deus está dizendo, olha, Abacuque, você acha que eu não estou punindo o pecado? Eu queria que você percebesse o que eu estou fazendo. Olha entre as nações. E o que acontecia entre as nações naquela época? Babilônia estava se levantando como um grande império. Foi o primeiro grande império mundial. E Babilônia se levantando, estava invadindo todas aquelas nações que não honravam o nome de Deus, aquelas nações que viviam para os seus ídolos. Babilônia estava entrando, estava conquistando e dominando todas aquelas nações. E Babilônia estava cada vez mais se aproximando de Judá. Então Deus está dizendo, olha, Abacuque, você acha que eu não estou fazendo nada? Olha entre as nações. E olha que o que está acontecendo entre as nações está cada vez mais se aproximando de Judá. Meus irmãos, Deus tem as suas maneiras de executar juízo. O nosso Deus, ele não está alheio, ele não está inerte. O nosso Deus, ele está atento ao que está acontecendo e ele há de entrar com providência. Ele há de tratar o homem a partir do seu pecado. Se o homem não se converter, o homem não desfrutará da misericórdia de Deus. Então, o que acontece? Quando Deus fala a Abacuque que Deus estava levantando a Babilônia para tratar o pecado das nações, e essa mesma Babilônia seria usada por Deus para tratar o pecado de Judá, Abacuque tem outro questionamento. Abacuque tem um questionamento que ainda é mais paradoxal para ele. Primeiro ele questionava por que o Judá pecava e Deus não corrigia. Agora ele vai questionar a forma de Deus corrigir. Observa, por favor, o versículo 12. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, puseste esse povo para juízo. Ó rocha, tu estabeleceste para a correção. Tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade. Por que ficas apenas olhando para os perversos e te cala enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Meus irmãos, o que Abacuque está dizendo? Senhor, Judá realmente estava vivendo em piedade. Mas o Senhor, sendo santo, o Senhor vai usar Babilônia, que é pior do que Judá, para julgar Judá? O Senhor vai punir Judá com um povo que é mais ímpio do que ele? Percebeu a colocação? Observa mais uma vez o versículo 13. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e não podes contemplar a maldade. Por que ficas apenas olhando para os perversos e te cala, enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Deus disse que levantaria Babilônia para tratar o pecado de Judá. E agora Abacuque está dizendo, mas Deus, espera aí, o Senhor me deixou confuso. Eu antes tinha crise porque o Senhor não tratava o pecado de Judá. Mas agora eu estou em crise porque o Senhor está usando um povo pior do que Judá para tratar o pecado de Judá. Percebeu qual é a crise, meu irmão? Nós fazemos questionamentos a Deus. Deus, ele traz respostas. Mas muitas vezes as respostas de Deus nos deixam com questionamentos ainda mais profundos. Nós não conseguimos alcançar a mente de Deus. Como é que o Senhor usa um povo mais ímpio do que eu para corrigir o meu pecado? Tem acontecido isso muito em nossos dias. Tem acontecido no campo como é que a gente pode dizer? No campo do governo das nações e tem acontecido no campo do governo das igrejas. Então, os líderes das nações e os líderes de algumas igrejas. Deus, às vezes, usa autoridades ímpias para tratar a impiedade do povo. Pensa bem nisso. Assim como Deus aqui usa a Babilônia, que é mais ímpia do que Judá, para corrigir o pecado de Judá,
Deus, às vezes, usa autoridades mais ímpias do que o povo para tratar a impiedade do povo. É isso que o povo quer? É isso que o povo quer? Pessoas que o povo quer viver sem mim? Eu vou dar a eles líderes que não têm nenhum temor de mim. É isso que o povo quer? Viver no pecado? Eu vou dar a ele autoridades que vão estimulá-los mais e mais a se entregarem ao pecado. Então, acontece nas nações, mas acontece também no campo das igrejas. Percebe o tantos de líderes enganosos que existem hoje? Percebe o tanto de maus profetas que existem nas igrejas hoje? As igrejas hoje estão com os púlpitos mudos acerca da palavra. Púlpitos que às vezes não pregam a palavra com clareza, com fidelidade, não chamam o povo a uma vida justa, a uma vida correta, a correção. Então, às vezes, nós vemos nos púlpitos líderes corruptos. Nós vemos nos púlpitos falsos profetas. E é Deus que tem levantado, ou tem permitido esses falsos profetas para tratar a impiedade do povo das igrejas. Vocês querem o engano? Vocês querem viver sem comprometimento com a minha palavra? Eu vou permitir que haja líderes nas suas igrejas sem comprometimento com a palavra, que mais e mais os induza a um engano. Meus irmãos, vejam bem como é que Deus está lidando com Abacuque. Deus está dizendo a Abacuque: você começou pedindo por juízo, porque o povo estava em pecado. Veja, eu estou respondendo, eu estou trazendo juízo. Abacuque, você está questionando a minha forma de julgar, porque eu estou trazendo um povo mais ímpio do que Judá. É para eu dar ao homem aquilo que o homem está pedindo. O homem quer viver no pecado? Vou dar ao homem pessoas que os induzam ao pecado. Para mim, meus irmãos, esse é o mais severo juízo de Deus, entregar o homem à sua própria sorte. Abacuque, ele tem esse questionamento. E como é que Deus vai responder? Se você observar no capítulo 2, versículo 1, Abacuque diz assim: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Abacuque fala: Deus, o Senhor é tão puro, o Senhor vai usar esse povo? Olha, esse povo é pior do que Judá. Babilônia é pior do que Judá. E aí ele faz esse questionamento e ele fala: agora eu subirei a minha torre e eu vou ficar ali na expectativa. Eu vou ficar ali olhando à distância para ver qual resposta que Deus vai trazer. Meus irmãos, como é que a gente sai da crise e adentra a fé? A gente precisa abrir o coração com Deus e ter o nosso momento de esperar a resposta de Deus, de ficar ali ansiando a resposta de Deus. Tem coisas que a gente abre o coração com o Senhor e fica ali entre nós e o Senhor, esperando para ver o que Deus vai fazer. Abacuque está dizendo: eu vou ficar na minha torre, eu vou ficar lá do alto, olhando à distância, tentando enxergar qual vai ser o mover de Deus. Quer dizer, ele não faz o questionamento e esquece do questionamento. Ele faz o questionamento e fica esperando a resposta. Ele está em crise, ele quer crer. Deus me ajuda a acreditar. E então Deus vai trazer a resposta. No versículo 2 diz assim: então o Senhor me respondeu e me disse: escreve a visão nas tábuas, de forma bem legível, para que até quem passa correndo possa lê-la. Quer dizer, então Deus está dizendo: olha, você está aí esperando uma resposta? Eu estou te dando a resposta. Escreve, deixa registrado e deixa de forma pública, para todo mundo saber o que eu estou fazendo. E nessa resposta, olha o que Deus diz no versículo 4. Veja o arrogante? A sua alma não é correta, mas o justo viverá pela fé. Então ele está dizendo assim, está vendo Judá na sua arrogância? Está vendo Babilônia na sua arrogância? Eu vou desprezar ambos. Estou tratando Babilônia, estou usando Babilônia para tratar com Judá? Pode deixar que em tempo oportuno também eu vou tratar com Babilônia. Mas a você precisa entender o seguinte: o justo viverá pela fé. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. A nós só nos cabe confiar.
Quando Deus parece estar em silêncio, confie. Quando Deus está fazendo de uma forma que você não consegue entender, confie. Às vezes, o que acontece? Abacuque pediu o castigo para Babilônia, para Judá. Quando Deus usa a Babilônia para castigar, Abacuque fala, assim não. Quer dizer, Abacuque quer escolher a palmatória de Deus. Quer escolher como é que Deus tem que fazer. Deus está falando, não, Abacuque, o que você precisa é confiar. O justo viverá pela fé. Quando Deus parece estar em silêncio e os homens se corrompem, confie, Deus há de agir em tempo oportuno. Quando Deus faz, mas faz de uma forma que a gente não entende, confie, Deus é sábio. Deus pega o homem na sua estutícia. E diante desse chamado à fé, Abacuque vai terminar com a sua resposta. E nessa resposta tem a passagem mais bela do livro. Observe, por favor, o capítulo 3. A partir do verso 19, aliás, capítulo 3, a partir do verso 17, aí o povo já está sendo levado em cativeiro pela Babilônia. A Babilônia entrou em Judá, destruiu tudo. Entrou em Jerusalém, destruiu tudo. Mas Deus falou para Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Ainda que você não entenda, então somente creia. Ainda que o pior pareça estar acontecendo, então somente creia. Já que Deus fez esse convite à fé, Abacuque vai dar esse passo de fé. E no seu passo de fé, ele diz, capítulo 3, a partir do verso 17, ainda que a figueira não floresça. Meu irmão, não era uma hipótese, era uma realidade. A figueira não estava florescendo. Babilônia entrou e destruiu tudo. Ele não fala ainda como algo hipotético, sem chance de acontecer. Ele fala ainda como algo real, que está acontecendo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras. Não havia. Babilônia destruiu tudo. Ainda que o produto da oliveira falhe, estava falhando. Babilônia destruiu tudo. E os campos não produzam mantimento, não estavam produzindo, o povo foi levado cativo. Ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e foi exterminado. E nos currais não haja gado, não havia. Meus irmãos, não é algo hipotético, não é algo distante, era real, era próximo, estava acontecendo. Mas como é que Deus tinha falado? Meu justo viverá pela fé. E Abacuque está se dispondo a crer. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, olha, haja o que houver, venha o que vier, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque saiu da crise. Abacuque adentrou a fé. Ele diz, olha, o pior acontecendo. Seja Judá se corrompendo, seja Babilônia julgando Judá. Haja o que houver, venha o que vier. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Meu irmão, o Senhor nos convida à fé. O Senhor nos convida a sairmos do campo da crise. Questionemos. Abramos o coração com Deus. Consideremos as respostas que Ele está dando. E olha, subamos numa torre e ali fiquemos na expectativa do que Deus vai fazer. Deus te convida à fé. O meu justo viverá pela fé. E diante desse convite, diante dessa condição, meu irmão, dê um passo. Se disponha, se aventure a confiar e diga, ainda, haja o que houver, venha o que vier. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Louvado seja o nome dele.
que essa palavra, de alguma maneira, te leve a entender um pouco mais o livro de Abacuque, mas também te leve a vencer as suas crises, dando sérios e firmes passos de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Um carinhoso abraço. Até mais.